Você sabia que não faz sentido o que vocês estão fazendo? Irmãos, não faz sentido. Acabou de acontecer algo triste aqui. Que sempre acontece, irmãos. Quando eu tô fazendo o vídeo, o inimigo se levanta. O inimigo, ele se levanta quando eu tô fazendo o vídeo parou. Sozinho. Acreditem se quiser. O vídeo parou sozinho e eu vou ter que fazer o vídeo em 2 partes. Todo vídeo que eu faço, irmãos, eu tenho que fazer 2 partes. Algo me atrapalha. Irmãos, depois que eu comecei esse canal, embora só tenha 10, 11 pessoinhas aí me seguindo, eu venho enfrentando uma batalha. Mas eu já venci pelo sangue de Jesus. Aos pouquinhos eu chego lá, tá bom? E eu vou dizer uma coisa a você desigrejado. Não venha pra cá com história de tradução não, que você não me engana. Vocês querem fazer igual os padres, quando chegaram aqui no Brasil? Que ia catetizar, né, os índios. E lia uma Bíblia em outro idioma. Pra enganar os pobres índios. Para os índios nunca saber, para as pessoas que estavam escutando nunca saber. Vocês estão querendo reproduzir o mesmo método para a gente ficar na mão de vocês? Vocês são os que obtêm toda a verdade suprema do universo. Daqui a pouco vocês vão dizer que é Jesus. Vocês vão dizer, nós somos a verdade e a vida. Porque a Bíblia não serve, porque está no idioma brasileiro. Você só vai ser salvo se você souber o idioma aramaico, porque é o idioma ao qual a Bíblia, os primeiros originais livros foram criados. Pelo amor de Deus. Vocês estão querendo fazer o povo de burro, querem colocar as pessoas nas mãos de vocês, mas está repreendido em nome de Jesus. Jesus já está me revelando aqui, aleluia, que isso é cilada do inferno. É uma sabedoria que vocês têm, né? Uma esperteza, né? Para querer conduzir as pessoas para o engano, colocar elas nas mãos de vocês, nessas suas mãozinhas satânicas. Pelo amor de Deus. Vocês estão pensando que engana quem? Eu posso não ter aí esses ensinos aí de Harvard que vocês têm, mas eu tenho discernimento. E esse método sujo já foi usado. Quando os padres faziam isso, né? Logo, logo vocês, ai meu Deus, usavam, né? Esse método trazia a Bíblia toda em latim para o povo não entender. Falava as coisas lá e o povo só sabia dizer amém, né? E, irmãos, eu tava pensando nisso, eu disse, meu Deus, como é igual. É igual. Aí vocês querem vir agora, vocês desigrejados, com a nova Bíblia, com novos ensinamentos, novas doutrinas, tudo distorcido através da mente de vocês. Epa, não, você não pode nem pensar em nada, você não pode ler e entender nada aí no seu idioma. Não pode. Você tem que saber a língua dos originais. Senão é tudo mentira o que você está entendendo aí, não é o que você está pensando. Já bloqueia logo a mente do pobre coitado e da pobre coitada iludida, que não sabe de nada. Irmãos, é triste. Eu não sei nem expressar tanta malícia. Isso é malícia. Aí quer dizer que vocês são os únicos que obtêm a verdade. Quer dizer, então, que quando, por acaso, ensinaram a vocês a Bíblia, vocês tiveram que aprender o aramaico, né? E as outras línguas aí que eu esqueci o nome agora, que vocês dizem que tem que saber para poder traduzir a Bíblia. Não é uma só. É uma confusão tão infernal nesse sistema aí de vocês. É uma barreira tão grande que vocês criam, que é para a pessoa nunca conseguir
ter a capacidade de entender nada, que vocês usam vários idiomas aí, ou é 3 ou é 4, né? Eu esqueci agora os idiomas que vocês tanto falam, que eu vou ter que saber. Não, mas no idioma tal. Irmãos, é uma confusão. Irmãos, 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 cuidado. Mas já foi revelado aí em nome de Jesus esse método diabólico que os padres, quando chegaram aqui, né, no Brasil, para catetizar os índios, enganá-los, usou esta mesma técnica, né? Nossa, como o diabo ele usa, né, irmãos? Umas técnicazinhas, né? Umas técnicas sujas, né? E que bom que ele repete as coisas que ele faz através dos dele, né? Aí a gente consegue identificar. Irmãos, quando eu estava meditando a respeito disso, eu me lembrei dos padres quando chegaram aqui no Brasil, né? A história conta que era tudo em Roma. Eu estava conversando com uma pessoa um dia desses e ela estava falando que antigamente mesmo, essa pessoa já tinha uns 80 e poucos anos, a Bíblia, ou na igreja católica era tudo em latim. E ninguém entendia nada. E o povo só podia dizer amém. E disse que era uma confusão, uma coisa horrível. Ninguém entendia nada e os padres faziam coisas horríveis. Tudo em latim, né? Por causa do idioma. E era fácil de enganar os bestas. Né? Pelo amor de Deus. Vocês se arrependam, viu? Vocês saiam desse engano. Pelo amor de Deus, se arrependam enquanto há tempo. Sai dessa bagunça. Em nome de Jesus. Irmãos, agora eu vou ler aqui uma palavra de Gálatas, tá? Uma meditação que eu trouxe lá em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Tem tudo a ver com o desigrejado e com a apostasia. Irmãos, essa carta aqui, principalmente esse capítulo 1, irmãos, é para desigrejado. É tirando a capa do desigrejado. Aleluia. Que bênção, viu? Deus é fiel, irmãos. Olha. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou ler só até aqui, mas tem tudo a ver ou não tem? Eu vou explicar alguns versículos aqui para os irmãos, com a graça de Deus, tá bom? No versículo
3. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a vida para nos livrar, nós sabemos, da morte eterna e do mal. De todo o mal mesmo, de todo o engano. Quando Paulo ele relatou de início, nos primeiros capítulos, para nos livrar do presente século mal, ele não estava falando somente do mal que está enraizado já no ser humano. Ele estava falando do presente mal daquele século. Irmãos, esta carta é para os Gálatas e para nós hoje. Que o nosso Deus, ele é assim, irmãos. Embora o desigrejado, ele diga que essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas só serviu para os Gálatas. O nosso Deus, ele excede isso. Ele excede o entendimento humano. O desigrejado diz que só serviu para os Gálatas, mas aleluia, o nosso Deus vive e reina para sempre. Amém. E a mensagem que ele enviou através de Paulo, irmãos, ela transcendeu os séculos e os tempos. E serve para nós nos dias de hoje. Quando ele estava falando para nos livrar do presente século mal, ele estava falando que Jesus morreu para nos livrar de todo o mal, inclusive o que estava acontecendo ali para eles e para hoje, para nós. Irmãos, o que está acontecendo hoje no meio do povo de Deus? Irmãos, o pecado é algo que nós devemos ter atenção e rebater. Aleluia. Isso é algo de sempre. Mas existe um mal pior. É a apostasia, irmãos. É esse mal que está... Jesus, ele morreu também por esse mal deste século, a apostasia, irmãos. Quantas pessoas estão caindo na apostasia? Irmãos, conheço várias pessoas, eu fui um deles que caiu na apostasia. Irmãos, e essa apostasia você não tem ideia. Você renega Cristo. A apostasia, eu falei para vocês, é a renegação da fé cristã, da doutrina, dos ensinamentos, da fé. Isso é real, irmãos. A gente renega mesmo. Eu reneguei Jesus. Eu disse que Jesus não era Deus. Mas eu não sabia o que eu estava falando. Deus me resgatou, sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe que eu fui a ovelha que se perdeu. Eu fui enganada. Eu fui atraviada. Eu não me atraviei sozinha. Porque eu quis. Vou querer abandonar Jesus. Não foi isso. Irmãos, eu me deixei levar, porque eles parecem ser tão justos, desigrejados, tão perfeitos, que você se deixa levar. Você se deixa levar, meu irmão. É incrível. Eles vêm com uma conversinha tão bonita, eles são tão justos, tão bons. Meus irmãos, tá vendo? Já tá começando a dar problema aqui, ó. Eu tô tentando pausar o vídeo. O sangue de Jesus, ele tem poder. Tô tentando pausar o vídeo e não consigo. Mas amém. Ó, não tô conseguindo. Eu tô apertando aqui na tela, ó. Tá vendo, ó? O vídeo não tá parando, irmãos. Ó, tô apertando aqui. O vídeo não tá parando. Tá repreendido em nome de Jesus, mas eu vou conseguir concluir. Irmãos, eu tentei ontem fazer vídeo e eu não consegui. Que o inimigo sempre se levanta, usa alguém. Alguém vem na sua casa, alguém lhe liga. Menino começa a fazer barulho, a chorar, a fazer coisas estranhas. Irmãos, é assim. Talvez você olhe aí pra mim e diga, ai, crente fanático, irmãos, é verdade. Tá bom? Enfim, vamos dar continuidade. Eu queria dar pausa no vídeo para esses barulhos não atrapalhar. Mas eu não tô conseguindo.
Meu Deus, meu Jesus, me ajuda. Enfim, irmãos, vamos continuar assim mesmo. Deus, ele veio para nos livrar, irmãos, do presente mal desse século. Estou falando de agora. O desigrejado, ele disse que essa carta para os Gálatas só serviu para aquele tempo. Para hoje não serve mais. Eles alegam isso, tá? Aí eu tava conversando uma vez com o desigrejado que ele me veio com esse assunto. Eu cheguei e disse a ele, meu irmão, então joga a Bíblia no lixo. Pra que serve a Bíblia, então? Se é um mero livro histórico, né? Tá contando só uma história para fins de conhecimentos inúteis. Então vamos jogar todas as nossas Bíblias fora. Eu não entendo como o desigrejado estuda tanto. Vários idiomas. Estuda tanta Bíblia. E volta totalmente opositor a ela. Isso não faz sentido. Faz? Para vocês fazem sentido isso? Você dizer que está querendo se aproximar mais de Deus e vir opositor à palavra dele? Ai, mas você acha mesmo, Thalia? Você é tão ingênua. Você se deixa levar por livros, meras histórias escritas por homens. Então diga aí, meu amigo, como é que essa mera história que você rebate tanto libertou tantas vidas? Converteu tantos homens do pecado? Eu que tô aqui, fui liberta por esta bassanaiada samana. Ai, talvez você ria desta palavra que eu falei agora. Em línguas estranhas, ela é real. E eu vou trazer um estudo a respeito dela. Tá bom? Esta palavra santa, fiel, do nosso Senhor Jesus. Este livro é santo. Este livro contém as palavras de Deus. Aí talvez você diga, você vai usar uma palavrinha usada por homens. Você vai usar uma palavra descrita por meros mortais que foi corrompida. E você? Quem me garante que você é uma pessoa confiável? Eu nem lhe conheço. Porque a maioria dos desigrejados que eu conheci, irmãos, e que são assim, nível ouro, né? Vamos dizer assim, né? Que são superintendentes, inteligentíssimos. Nenhum deles você conhece pessoalmente. Mas você tem que acreditar no que ele está falando. Ele é de outro estado. Mora a dias de distância de você. Em outro país. E você tem que acreditar nele, porque ele é confiável. Daqui a pouco vai dizer que é a rocha. Ele é a rocha. Mas eu não posso acreditar na Bíblia. Tá vendo? É persuadir a pessoa demais, é um engano. É se auto-idolatrar. Quer dizer que eu posso acreditar na palavra de um mortal, mas na Bíblia eu não posso. Será que você é menos mortal do que quem escreveu a Bíblia? Me refiro a quem datilografou ou então imprimiu. Você é menos mortal do que a pessoa que imprimiu essa palavra ou que traduziu? Porque aquele que enviou as palavras para ser escrita a este livro, ele é vivo e verdadeiro, está no trono da terra. Aliás, do céu. Está sentado no domo da terra. Ele é verdadeiro e fiel. Mas já você, o que esperar de você? Eu acredito nesta palavra, sabe? Porque eu tenho evidências. Ela me salvou, ela me transformou, me libertou, me formou. Irmãos, é incrível, algo sobrenatural acontece quando a gente lê, quando a gente ora. Quando a gente lê, irmãos, é incrível. É incrível. Que pena você desigrejado que trocou esta riqueza pelas lavagens dessas doutrinas demoníacas que você está aprendendo. É uma pena. Mas eu convido você
a rever os seus atos, rever tudo que você está vivendo e afirmando. Você pode não lembrar mais, porque o diabo ele cegou seu entendimento. O diabo ele conseguiu infiltrar na sua mente. Você pode não lembrar mais, mas talvez um dia você lembre de onde você foi resgatado. Quem foi que lhe resgatou? Foi Jesus, através da palavra, através de um irmão. É assim, irmãos. É assim. Deus usa uns aos outros. Porque Jesus disse: ide e fazei discípulos. E até hoje, os pastores estão fazendo discípulos. Os missionários. Ai, pastor. Ai, missionário. Quem é que faz isso? Quem é que preocupa com salvação de almas? O governador? O prefeito? O presidente? O vereador do seu bairro? Ah, me poupe. É o crente evangélico, você não gosta dele, mas é ele que se preocupa. Você agora, desigrejado, está fingindo que está preocupado com o evangelho. Não tá. Não está. Porque o desigrejado, ele não evangeliza. Não está preocupado com salvação de alma. Não tá. Você pode mentir para sua mãe. Ou até para você mesmo, para esse seu pensamentinho doente. Para mim, não. Para esse seu pensamentinho iludido. Esse seu pensamentozinho aí apóstata. Você pode mentir para você mesmo, para mim, não. Porque o desigrejado, quando ele vai dizer que está libertando as pessoas, ele só fala mal do pastor. Se quem liberta é Jesus de Nazaré. Porque o crente, ele não presta, mas quando ele vai evangelizar alguém, quando o crente diz que vai libertar alguém do mal, ele leva Jesus, ele leva a palavra. Ele diz: muda de vida, entrega sua vida para Jesus de Nazaré, larga o pecado. E o desigrejado que diz que está abalando são os bons. O que é que ele leva para libertar o homem do pecado? Difamação, ódio. Tira as pessoas do aprisco de Jesus Cristo e joga no mundão. Ai, não pense. Olha, ouvi de um grande influenciador. Não pense você que é prostituta que você vai pro inferno. Não, não deixe você gay dizer que você não deixe ninguém dizer pra você que você vai pro inferno. Você é ladrão, não deixe ninguém dizer que você vai pro inferno. Ouvi isso, irmãos. De um grande influenciador. Não deixe ninguém dizer que você vai pro inferno por causa dos seus pecados, não. Ninguém tem o direito de falar dos seus pecados, tá? Mas ele é metendo a bomba no pastor. Se o pastor der um erro fora, meu irmão, ó, ninguém esquece. Você tá entendendo? É assim que eles libertam o povo do mal. É difamação, é acusação contra o próximo. Não é a palavra de Jesus que eles levam. Não leva a palavra do Eterno. Irmãos, essa questão de tomar cuidado com falso profeta, com pastor ladrão, porque existe, irmãos. Este mundo é uma selva. A Bíblia diz que o joio está no meio do trigo. E o próprio Jesus disse: eu não tirei o joio do meio do trigo para não abalar o trigo. Aí você, desigrejado, acha que vai revolucionar o mundo. Ele vai mudar o mundo, né? Jesus, com todo o poder, ele está usando uma ferramenta mais hábil. E ele vai separar, ninguém vai forçado, não. Ele vai separar, tá escolhido quem vai e quem não vai. E é incrível como o nosso Deus é, porque ele diz que mesmo que o homem esteja nos caminhos certos, chegar faltando poucos dias da salvação e ele não tiver em santidade, ele vai ficar. Ó, irmãos, é um mistério, viu? Aí o desigrejado me vem com as conversas malditas dele querendo me enganar. Não mais. Não.
Eu não vou voltar a ser desigrejada. E eu sou uma combatente. Eu sou uma combatente. Eu tô contra vocês. Pelas afirmações diabólicas que vocês fazem. Pela quebra da doutrina que vocês tanto se levantam contra. E por ver o como vocês estão preocupados apenas em acabar com a congregação. Vocês não estão preocupados em ganhar almas para ninguém. Se tivessem preocupado, estavam por aí que nem o crente. Dia de sábado ou dia de domingo. Levando a palavra. Que nem muitos crentes que vão pra praça. Leva tapa na cara. Ser afrontado. Se levar a olhar feio. Levar palavras feias. Ser rejeitado. Você não sabe quem panfleta para Jesus. O que passa os que panfleta para Jesus. Você não sabe. Você não sabe o que o pastor passa para estar ali no púlpito levando uma palavra. Você não faz nada. Não entra no reino, nem quer deixar os outros entrar. Está escrito aqui na palavra. E você diz, não, é acerca do falso profeta. O pastor, que eu só tá preocupado em dízimos. Para você também. Porque crente de verdade não tá a favor de pastor safado, não. Tá bom? Crente verdadeiro não tá apoiando pastor sem vergonha, não. Os defensores da sã doutrina, como eu, é contra essa raça. E esse tipo de gente costuma se dar mal rapidinho. Só para vocês ficarem sabendo, desigrejados. Vocês são tão bons, tão perfeitos. Irmãos, eu queria que vocês abrissem uma igreja para vocês. Que nós ia ver a derrota. Só para mim, ó, de camarote, assistir a derrota de vocês. Porque vocês acham que vocês são os salvadores do mundo, né? Os perfeitos de todo o universo. Nunca falham. Os perfeitos, os bons. Né? Vocês nunca erram. Queria que vocês abrissem uma igreja para vocês, irmãos, só para me ver a derrota, os escândalos. Irmãos, o pecado é coisa do homem. Aí vocês dizem, não, o pecado é coisa do crente, porque só o crente peca. Só o crente faz coisas erradas. Você liga o Cidade Alerta ali, 1 milhão de pedófilos são homens que não seguem religião nenhuma. Aí aparece 1 ou 2 que se infiltra, porque existem uns malditos aí que se infiltram na igreja pra fazer os outros de besta. Aí diz, ai, coisa horrível, esses crentes malditos que estão na igreja abusando de todas as crianças. Mentiroso, você é difamador. Deus detesta a língua caluniadora. Você é caluniador, cuidado. Tá bom? Porque servo verdadeiro não faz isso não, deixa de ser mentiroso. E por que você só ataca? Por que você só ataca o crente? Se olhe, se enxergue. Olha ao seu redor, meu filho. Tá cheio de gente fazendo coisas horríveis por aí. E só quem não presta é o crente. Pelo amor de Deus. Não tô passando pano pra quem crente sem vergonha, não. Crente sem vergonha, você tome jeito, viu? Quando eu tô na igreja, só Deus sabe o que eu falo. Quando me dão oportunidade, viu? Eu não vou reproduzir tudo que eu falo lá, não. E muitos pastores que estão aí mandando o povo tomar vergonha na cara. Viu? Aí vem o desigrejado maldito que só usa a mente dele pra difamar e pra generalizar todos. Aí ele vem pra cá
dizer que são todos que não prestam. Isso não é justo. Quem não presta é você, sabe por quê? Está ensinando heresias, está destruindo a doutrina, está generalizando, está se levantando contra a palavra de Deus. É mais fácil não prestar você, licença, mas é a verdade, tá bom? Se um irmão dos nossos que se diz evangélico pecar, foi ele que pecou. Ele vai pagar no dia do juízo final e não a igreja. A Bíblia está lá escrito, bem bonito para todo mundo entender. Cada quem vai pagar pelos seus atos, vai responder pelos seus atos. Não é eu que vou fazer errado e meu colega também. Não, a pessoa vai pagar só. Para de mentira. Irmãos, eu não tô conseguindo dar pausa no vídeo. E eu não vou refazer o vídeo. Porque, como eu falei para os irmãos, eu estou enfrentando uma guerra. E eu peço aos irmãos que orem por mim. Tá certo? Toda vez que eu vou fazer vídeo, é assim, irmãos. Ontem eu tentei fazer vídeo, passei quase 2 horas tentando fazer vídeo. E não tava dando certo. Chegava gente aqui na porta, outros me ligavam. Aí meu filho começava a fazer barulho, chorar, a me puxar, irmãos. E a hora tá querendo começar de novo. Aí chegou uma hora que eu fiquei tão exausta, que eu disse, eu não vou fazer mais hoje não. Aí deixei pra fazer agora de manhã. Com mais energia, tentando fazer tudo com mais calma, amém? Enfim, vamos continuar o estudo, que o vídeo é longo, tá? Aqui, irmãos, é pra quem quer aprender mais sobre as coisas espirituais. Se você é daquela pessoa que assiste vídeo e fica, ai, eu quero rios, que é 10 minutos, 5 minutos, irmãos, então aqui não é pra você. Você vai ter que acelerar aí o vídeo, fazer algo assim, porque meus vídeos são longos, tá certo? É assim mesmo. Eu não tô muito preocupada com isso não, que Deus traga as pessoas certas para assistir esse vídeo em nome de Jesus. Vamos lá. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, presente século mau, a apostasia, tá? Aí veja só, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo se maravilhou, irmãos. Porque o povo depressa, mesmo conhecendo o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, o povo deixou o evangelho de Cristo e passou para outro evangelho. Você acabou de ler aqui. Diga se não é o que está acontecendo nos dias de hoje. Quantos crentes estão virando desigrejados? Vários. Eles se intitulam servo de Cristo. Mas estão se levantando contra o evangelho, contra a doutrina, contra todo o ensinamento que a gente recebeu até o dia de hoje. Irmãos, se esses ensinamentos fossem malditos, se tudo que a gente aprende lá da igreja fosse maldito, não tinha tanta gente de bem dentro da igreja, tanta gente santa, tanto homem e mulher de fato de Deus. Irmãos, a gente consegue identificar irmãos que ajudam uns aos outros a se transformar, mudar de vida, aprender mais de Deus, a enfrentar as batalhas, as guerras espirituais que a gente sabe que a gente enfrenta. Quando a gente, irmãos, começa a querer seguir os caminhos de Jesus, o inimigo se levanta, vem as batalhas espirituais. Quando a gente está num pecado, irmãos, o inimigo não se levanta não. Agora, quando a gente quer seguir verdadeiramente a Jesus de Nazaré, o inimigo se levanta. Eu tiro por experiência própria. Quando eu estava beijando o santo lá na igreja católica, o inimigo não se levantou contra mim, ninguém nunca falou mal. O povo me vinha como uma mulher de Deus, uma mulher santa. Oh, nossa. Só porque eu ia para a igreja. Parecia uma pessoa boa.
Mas só Deus sabe as coisas erradas que eu fazia. Comecei a libertar-me quando eu comecei a ler a palavra, buscar Deus em oração e virei evangélica. Aí o desigrejado pode chegar e falar, mentira, conversa de crente fanático. Tudo bem, pode falar o que você quiser. Isso é real, é o que eu vivi. Olha, Paulo se maravilhou que tão depressa passeje daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É ou não é o que os desigrejados estão fazendo? Estão vivendo? Conheço gente, irmãos, que nasceu e se criou na igreja. Hoje odeia crente. Não quer nem saber. Bíblia. Sempre tem uma conversinha contra a Bíblia. Você traz um versículo, não. Não, isso aí você entendeu errado. Não. O quê? Não, tá escrito X. Não, isso aqui não é X, não, é Y, porque eu vi lá no livro de Harvard que eu ensinei, ou que eu estudei, e segundo um capítulo, um versículo lá no outro livro, tá escrito assim, assim. O que você tá falando aí é mentira, irmãos, eles sabem mexer com a mente da pessoa de uma maneira, se você não tiver ligado, você se perde, você diz, eita, cara, é que é mesmo. Irmãos, as pessoas, é um espírito de engano nesse negócio de desigrejado. Se você não tiver ligado, só o sangue de Jesus. Irmão, se você ler o capítulo, o versículo, você teve convicção correta. Converse com a pessoa que tem a mesma visão que você, que não está corrompida com esse negócio de desigrejar, uma pessoa de Deus. Leia com ela. Diga, irmão, o que foi que você entendeu? Tire a conclusão em conjunto. Tire a conclusão sozinho também, tenha firmeza. Tá escrito ali o que você falou e faz sentido o que você está pensando? Existem evidências para o que você está falando? Tenha isso na sua mente, tenha isso, essa convicção. Faça esse debate dentro de você. Depois desse debate, você já não quer escutar desigrejado nenhum, tá certo? Não ligue para o que ele diz, porque senão você cai no engano. Vamos lá. Maravilho-me de que tão depressa passeje daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. A Bíblia ensina que nós devemos congregar. Paulo ensina, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Mas antes, admoestando uns aos outros, vendo que se aproxima aquele grande dia. Paulo estava dizendo, irmão, não deixe de congregar, não. Quer congregar, se reunir nas congregações. Qual é o lugar onde o povo de Deus se reúne para congregar? Desigrejado, você apareceu há pouco tempo. Onde é que o povo de Deus se reunia para congregar? Era na igreja, e vai continuar sendo lá. E o desigrejado quer derrubar a igreja. Quer acabar com a igreja. E o povo vai congregar na onde? E Paulo disse o quê? Para continuar congregando. E o desigrejado, não precisa não. E os bestas acreditando e ficando em casa. Ai, eu congrego em casa com a minha família. Deixa de ser mentiroso. Eu fui desigrejada há 2 anos, irmão. E a pessoa a qual me persuadiu a ser desigrejada, ela nunca marcou um dia para nós duas se juntar para adorar a Deus, cantar um hino, ler uma palavra, nunca. Tá certo? Nunca. Se eu tivesse até hoje, não ia encontrar ninguém para congregar comigo. Eu acabei de lhe falar um versículo bíblico, não deixe de congregar não. E ainda mais vendo que se aproximam os últimos dias, Paulo está dizendo, os últimos dias estão chegando. Tem tudo a ver com o desigrejado também, não pare de congregar não, estou ensinando para você não congregar, mas continue congregando, tá certo? Não dê ouvidos não a esses mentirosos não. Eles são os verdadeiros congulosos, os verdadeiros guias cegos. Não entram no reino e nem deixa você entrar. Vigia. Eu conheço irmãos, família de gente que andava tudo na igreja,
Eu não estou falando de mera religião, não, porque essa religião onde nós adoramos só a Jesus de Nazaré, só a Deus, e só o Espírito Santo, não é uma mera religião, não, viu? Para você pode até ser, mas não é não. Porque as outras religiões até creem em Jesus, como era a católica, eles creem em Jesus, os católicos. O espírita crê em Jesus, mas é uma crença distorcida. E o culto não é só a ele. O culto é a outras entidades, a outros deuses. E Deus, nós sabemos, você desigrejado sabe, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide com ninguém. Está escrito na Bíblia. Cadê que você não se levanta contra ele? Se é só contra o povo de Deus, o povo que segue a Bíblia, e você só se levanta contra a Bíblia, isso é coisa diabólica. Tá certo? Se levanta contra as doutrinas dos adoradores de imagem, dos satanistas. Não se levanta, né? Só se levanta contra o crente. Por que será? A maravilha de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tem pessoas lhe inquietando e querem transtornar o evangelho de Cristo. O que você entende para uma pessoa que quer transtornar a outra? O que você entende por isso? Tire suas conclusões. Está alguém querendo lhe transtornar, crente. Alguém está querendo lhe transtornar, crente. Sabe quem é? Desigrejado. Quer lhe levar um outro evangelho que não é o de Cristo. E está conseguindo carregar multidões. Tá certo? E o crente seguindo aos pouquinhos, irmãos. Este negócio de desigrejado tá vindo com uma força tão grande nesses últimos tempos. Tão grande para se cumprir a profecia, irmãos. Eu tô falando isso aqui para vocês, para alertar vocês, mas eu sei que o que eu estou falando não vai impedir o fim. Vai ter que acontecer a perseguição, vai ter que acontecer o fim dos tempos. Vai ser dias de dores de parto. Eu já tive uma criança, irmãos, e dor de parto é horrível. A dor. Irmãos, mas logo em seguida vem a felicidade da salvação. Amém. Mas eu estou lhe trazendo essa mensagem, não dizendo que eu vou mudar o fim. Não, vai se cumprir o que está aqui nessa palavra, está se cumprindo. E vai se cumprir cada dia mais. Mas eu quero lhe alertar para que você não perca a sua coroa da salvação, porque o desigrejado, ele está acabando com a salvação das pessoas. Uma pessoa que confessa que Jesus não é Deus, que nem eu confessei, ela é digna de salvação? Se você nega o Filho de Deus, que morreu para te salvar, você vai para onde? Vai se salvar na onde? Eu iludi achando que ia me salvar, dizendo que Jesus não era Deus. Sendo que a palavra dele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aí eu tava igual uma bocó. Jesus não é Deus. Irmãos, eu tenho raiva quando eu lembro. Postei nos meus status várias vezes e ensinava as pessoas. Jesus já veio, não vem mais. Jesus não é Deus. A Bíblia não é sagrada. Não precisa estar orando, não precisa estar lendo a Bíblia. Irmãos, ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ó quão cego eu andei e perdida vaguei. Irmão, se eu morro, eu ia de tobogã pro inferno. Que eu neguei o Filho de Deus. Aí você desigrejado quer dizer o quê? Que você, ó, que bom samaritano. Só se for pra Satanás, que você é um bom samaritano. Tá repreendido em nome de Jesus. Vai acontecer o fim, a perseguição. Vai ter que se cumprir o que está escrito.
Você tinha que surgir apóstata, para a palavra se cumprir. Mas você não vai enganar mais o salvo. Você não vai enganar os salvos, não. Os salvos vão ser libertados. Os salvos vão ser tirados do engano. Tem muitos salvos que estão enganados nisso aí. Um dia eu fui. Mas Jesus vai libertar. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem enlouquecer o evangelho de Cristo, querem bagunçar com o evangelho de Cristo. Você percebeu que o desigrejado está sempre refutando o evangelho? Você traz uma palavra acerca de uma doutrina, acerca de um dom que você acredita. Eles atacam muito a línguas estranhas, ele ataca muito o dom de revelação, de profecia, ataca que você vá para a igreja. Você viu? Ele quer destruir tudo, ele quer transtornar tudo, com o intuito de acabar com a sua fé. Está preparando o caminho para Satanás, igualmente João Batista preparou o caminho para Jesus vir. O desigrejado está preparando o caminho para o anticristo, transtornando o evangelho, transtornando o povo de Deus, inquietando o povo de Deus, para quando o anticristo vier, o caminho está todo preparado, a terra está dividida, os servos de Deus divididos, transtornados, o evangelho transtornado. Vai ser muito fácil, sabe por quê? A Bíblia já vai ter perdido como é que se diz? A sua credibilidade. Eles querem descredibilizar a Bíblia. E os servos de Deus, os únicos aqui na terra, servos de Jesus. Só vocês, os servos de Deus, sim. O macumbeiro é servo de Deus? É? Que serve aos dois senhores? É? Me diga o que Deus fez com os adoradores de Baal. Passou a mão, não foi? Naqueles que queimavam as criancinhas, né? Naqueles que derramavam sangue inocente, né? A fim de obter coisas ignóbeis, né? Aí Deus passou a mão na cabeça deles tudinho, igual eles passam de hoje a mão na cabeça de certas pessoas que faz oferenda nas esquinas para destruir casamento. Não porque o marido da vizinha é bonito, eu quero ele pra mim. Vou fazer uma macumba, mudar a espiritualidade ali, vou enviar um Exu e vai acabar e eu vou ficar com aquele homem pra mim. Olha que povo bom, amáveis. Gente que tem coragem de sacrificar crianças, né? Pra ganhar dinheiro e fama. Ah, Deus ama esse povo, são servos de Deus. O crente não, o crente são os hipócritas, safados, né? Deixa eu ler o resto. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que Paulo está querendo ensinar aqui? A palavra de Deus é fiel. Não existe outro evangelho. Não precisa ser transformada a Bíblia. Não precisa, tá certo, desigrejado, ser transformada a Bíblia. Tá certo? Nós sabemos que além do desigrejado, existe um sistema terreno ao qual já está criando algumas coisinhas. Quem sabe o que eu estou falando, para que a Bíblia ela seja transformada, porque ela tem que ser atualizada. E o desigrejado também. Quando ele começa a refutar a Bíblia e dizer que a Bíblia não é sagrada e desfazer que tudo está escrito, de tudo que está escrito nela, desfazer da doutrina a qual o crente crê, ele está dizendo que a Bíblia ela tem que ser transformada, porque tudo que o crente
ele faz lá na igreja tem respaldo bíblico. Tudo, Santa Ceia, dízimo, oferta, ir para a igreja, tá tudo aqui na Bíblia. Talvez você tenha uma visão diferente, mas tá aqui na Bíblia como deve ser e a gente faz igual, meu irmão. Ai, mentira. Tá bom, mentira. Hoje eu prefiro não ter razão pro desigrejado, porque tudo que você fala, ele quer rebater, ele traz uma tradução, ele traz um outro versículo bíblico de outro contexto para refutar o que você disse só para, como diz aqui, né, no capítulo 7. Não, no capítulo 6. Não, é 6? É o 7. Eles estão querendo nos transtornar. Eles fazem isso para transtornar o Evangelho de Cristo, para transtornar você que segue o Evangelho de Cristo. Vamos continuar. Ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema. O desigrejado, ele é anátema. Paulo ainda diz, ainda que nós mesmos. Paulo, ele é tão certo do que ele está ensinando, que ele diz, até se eu chegar um dia, que ele tem certeza, irmão, que se acontecer isso com ele, dele ser enganado, que corre o risco de você hoje estar pregando o evangelho do jeitinho que você aprendeu e você virar um desigrejado. Irmão, ninguém tá livre de virar um desigrejado. Ninguém. Ninguém tá livre. Se não vigiar, cai, irmãos, na conversinha mole deles. Seja anátema, aquele que ensina algo diferente do que ele ensina na palavra, do que os patriarcas da fé nos ensinam, do que os nossos antepassados ensinam. Como você aprendeu a servir a Deus? Alguém lhe ensinou, seu pai, sua mãe lhe ensinou a servir a Deus? Se o que o seu pai e sua mãe lhe ensinou está de acordo com a Bíblia, irmãos, é de Deus o que ele está ensinando. E se alguém ensinar diferente, de acordo com o que está na Bíblia e o que os seus antepassados ensinou, se alguém ensinar diferente, irmão, é anátema. Corre. Quem é que está fazendo isso? Desigrejado. Vamos lá. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repete de novo. A atenção tem que ser dobrada. Se a pessoa fala 2 vezes para você a mesma coisa, vigie. Ele está querendo dar uma ênfase. Porque, irmão, de fato está sendo ensinado coisas terríveis, diabólicas, que matam a fé. Eu tiro por mim. Eu entrei numa frieza espiritual tão grande que eu não acreditava mais na manifestação do Espírito Santo. Eu não acreditava mais nas revelações. Irmãos, eu cheguei até a não acreditar e levar em consideração todo o sobrenatural que eu vivi, através da palavra, através dos irmãos que Deus usou na minha vida. Irmãos, isto é diabólico. Isto mata a fé. Irmãos, eu não acreditava em nada. Se alguém vinha me contar um testemunho, eu via um testemunho, tudo eu achava que era mentira. Parece que eu reduzi o poder de Deus a nada. Outras coisas que já estavam também fritando na minha mente é que Deus, ele não ligava para nada aqui na terra. Deus não estava mais se importando, Deus não estava se metendo mais em nada. Irmãos, até isso está aqui na Bíblia. Deus vai castigar, pode procurar aí. Aqueles que dizem que Deus, ele não está nem aí para nada aqui na terra, tá aqui na Bíblia. Eu li um dia desse vídeo, eu disse, meu Deus. Rapaz, tá tudo aqui na palavra do Senhor. Ainda disse que é um livro qualquer. Vamos ler o resto. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens.
Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servos de Deus. Paulo está dizendo: eu estou persuadindo eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, eu não estou querendo agradar homens. O que eu ensino desse evangelho não é para agradar homens. O que eu ensino não é para persuadir a homens. Eu estou ensinando algo dos céus, algo espiritual, algo que vem de Deus. E no decorrer desta carta, irmãos, Paulo vai dizendo: eu fui retirado da religião judeu. E eu era perseguidor, eu era opositor. E Deus, ele me resgatou. E hoje eu estou ensinando a vocês. E isso, quem faz isso é Deus. Paulo relata isso, se vocês quiserem ler o resto. Paulo relata um pedacinho do tempo que ele passou perseguindo o povo de Deus, exemplificando que o que ele estava falando e fazendo era tão real, era tão santo, tão do céu, que fez ele de um homem perseguidor que ganhava dinheiro para seguir o povo de Deus, ele ganhar nada terreno. Ele passou a não ganhar nada terreno, mas ganhar coisas espirituais. Você está entendendo? Paulo não estava ensinando coisas de homens, mas eram coisas espirituais do céu, de Deus. E é isso que nós crentes, nós estamos ensinando, é coisas do céu. Nós não estamos falando para agradar você, para você gostar mais da gente. Nós não estamos ensinando doutrina para você gostar mais da gente. Não, nós estamos ensinando porque é a palavra de Deus. Está aqui, é a doutrina do Senhor Jesus. Está aqui na Bíblia, a gente segue Bíblia, nós crentes. Embora você desigrejado não acredite, nós seguimos Bíblia. Não é coisa de homem, não. Para vocês é loucura, mas o que é espiritual é loucura mesmo. Não dá para entender, não. Mas pode ver na Bíblia, se não tem tudo que a gente faz. Todas as nossas doutrinas é bíblica. Ah, Thalia, vai me dizer que aquele povo que fica rodando na igreja é bíblico. Irmão, a gente tem que ter discernimento. Tem esse povo que fica rodando na igreja e às vezes não é Deus não mesmo. Mas aí você vai botar uma pessoa dessa que fica simples e meramente rodando na igreja, na mesma balança de um pastor que traz uma palavra e ganha uma vida para Jesus. Leva um panfleto na rua. Você quer botar na mesma balança uma pessoa que vai lá e profetiza algo futuro e realmente acontece? Você quer botar na mesma balança e você quer desclassificar todos por causa de um? Porque tem uns irmãos que vão para a igreja e ficam rodando e dizendo que isso é poder. Irmão, tem gente que gosta de aparecer na igreja. Irmãos, o joio está no meio do trigo, eu não vou explicar de novo não, tá certo? Para de generalizar. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo. Tá vendo? Irmãos, e é esta palavra que eu venho trazer para vocês. Peço aos irmãos que meditem. Tirem vocês mesmos as suas conclusões, tá bom? E eu fico por aqui até o próximo canal. Ou até o próximo vídeo. Tchau!